Boa noite. A aula de hoje nós faremos alguns exercícios envolvendo variável aleatória discreta e os modelos que foram trabalhados nessa variável, né? Essas foram as distribuições de Bernoulli, distribuição binomial e distribuição de Poisson. Eu estou aqui com uma lista de exercícios aberta. Eu acho que é interessante também a gente abrir. Eu vou abrir o material aqui da aula 13. Não. A aula 13, referente à distribuição Poisson, que os exemplos que tem aqui são bem interessantes de serem trabalhados. Então, eu acho que são exemplos pertinentes e que valem a pena serem vistos. Eu vou deixar um exemplo pronto aqui para que possamos trabalhar a distribuição de Poisson. Antes, nós vamos trabalhar, claro, né? Nós não vimos apenas as distribuições, vimos algumas coisas antes. Vimos modelos, função de distribuição acumulada, cálculo de média, que é a esperança, cálculo de variância, enfim. Certo? Então, temos algumas, nessa lista de exercícios aqui, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar fazer, né? No começo, nós temos algumas questões envolvendo as distribuições, apenas as partes iniciais de distribuição de variável aleatória. Mais adiante, inclusive tem duas aqui sem resolução, né? E, inclusive, são questões de distribuição binomial, então acho interessante a gente fazer essas duas. Tá? Também tem outra de distribuição binomial que não tem resolução. Várias com distribuição binomial. Aqui tem uma com distribuição Poisson, a gente pode fazer essa também, mas lá tem vários exemplos. E mais com distribuição binomial e mais com distribuição Poisson. Então, a gente tem até a questão... Deixa eu ver aqui. Até a questão 16 são mais questões voltadas para a parte de variável aleatória discreta e esperança e variância. A partir da questão 17 são mais modelos, são mais distribuições. Então, se a gente pegar uma ou duas questões dessa primeira parte, até a questão 16, pegar pelo menos duas questões da próxima parte, então a gente está bem fechado com esse conteúdo. Né? E, claro, fazer um exercício lá da Poisson. Então, vamos ver uma questão bem interessante. Essas questões iniciais, então, elas são bem parecidas, então não tem muita coisa que se pensar depois disso. Tá? Eu acho essa questão 5 muito interessante, mas ela não trata de esperança e variância, mas a gente pode tentar fazer também. E a questão 3 também, que é uma questão que você monta a distribuição, se bem que a questão primeira também monta a distribuição. Né? A gente pode tentar fazer uma dessas duas, questão 1 ou questão 3, e a 5 dessa primeira parte, e a 6 também, a 5 e a 6, envolvendo esperança e variância. Né? Como calcular a esperança e variância também é interessante. Então, a gente pode fazer isso na questão 5, por exemplo. Na verdade, essa questão 5 ela é um exemplo da apostila, e na apostila acho que ela pede para calcular a esperança. Então, além disso, a gente pode calcular a esperança nessa questão 5. Tá? Embora ela seja um exemplo lá, tem resolução, ela é bem interessante de se pensar. Certo? A diferença da questão 4 da questão 1 é que as bolas são retiradas sem reposição na questão 3. Na 4 são com reposição. Na 4 e na 1 são retiradas com reposição. Então, seria interessante a 3 e a 4, já que elas referem-se a questões de retiradas, né? No final das contas, fazer de 3 a 6. 3, 4, 5 e 6. E fazer essas duas aqui que estão sem gabarito. E pelo menos uma de Poisson. Então, a gente fica para fazer essas 6 mais alguma de Poisson. E eu acho que vocês já estarão bem servidos de exemplos. Tá bom?
Então, vamos lá. Questão 3. Você veja que o enunciado da questão 3 e da questão 4 são idênticos. A única coisa que muda é exatamente a questão da sem reposição e com reposição, né? E a partir daí vocês já podem ter exatamente a noção de que esse detalhe pode implicar no teu problema. Então a gente pode fazer até um paralelo entre as duas, mas vamos fazer primeiro a 3. A urna contém 4 bolas brancas e 3 bolas pretas, e são retiradas 3 bolas sem reposição. X é o número de bolas brancas retiradas. Determina a distribuição de probabilidade X. Só isso, né? Então você tem que pensar o seguinte: eu tenho quantas bolas numa urna? 7 bolas, né? E eu estou retirando bolas. Apenas retirando. E eu vou retirar um total de 3 bolas, na verdade, né? Eu retiro uma, depois mais uma, depois mais uma. Nessas 3 retiradas, quantas bolas brancas eu posso ter? Se eu tenho 4 bolas brancas na urna, significa que, claro, eu estou dizendo, se eu não tivesse 2 bolas brancas na urna e retirasse 3, no máximo eu tirei 2. Mas como eu tenho 4, nessas 3 retiradas eu poderia ter nenhuma bola branca, poderia ter 1, 2 ou 3 bolas brancas. Então, esses são os valores que X pode assumir, está sendo colocado aqui. Agora, para terminar de montar, eu preciso saber exatamente qual é a minha probabilidade. E aí, eu venho aqui, e aqui eu venho exatamente tentar calcular a probabilidade de X assumir exatamente esses valores. Qual é a probabilidade de X ser igual a 0? X é 0 quando eu retiro as 3 bolas e nenhuma delas é branca. Ou seja, as 3 retiradas são bolas pretas. Mas, né, tá, isso aí é a probabilidade de X igual a de bola preta, e bola preta, e bola preta. Isso é uma interseção entre 3 retiradas. O que acontece é que, como as bolas são retiradas sem reposição, cada vez que eu retiro uma bola, eu diminuo meu espaço amostral. Por exemplo, na primeira retirada, eu tenho 7 bolas na urna. E quantas bolas brancas eu tenho? A gente já viu aqui que nós temos 4, né? E 3 bolas pretas. P de x igual a 0 é exatamente a probabilidade das 3 retiradas eu ter as 3 bolas pretas. Então, seria, eu tiro uma bola preta, depois eu tiro outra bola preta, depois eu tiro outra bola preta. Qual é a probabilidade da primeira retirada da bola ser preta? Como eu tenho 3 bolas pretas, de um total de 7 na urna, então isso aqui é 3 sétimos. Uma vez retirada uma bola preta, a minha urna agora não tem mais 7 bolas, só tem 6. E como eu tirei uma das 3 pretas, eu só tenho 2 pretas. Então, a chance de eu tirar uma segunda preta, dado que a primeira foi preta, vai ser 2/6. E a chance de eu tirar uma terceira preta, dado que as 2 anteriores foram pretas, agora eu só tenho uma preta de um total de 5 bolas. Então, eu tenho 1/5 de chance. Produto de fração, multiplica em cima e embaixo. 3 vezes 2, 6, que é exatamente esse aqui. Então, sobrou no numerador 1. No denominador 7 vezes 5, que é igual a 35. Então, a probabilidade de eu retirar as 3 bolas e as 3 não serem brancas, ou seja, P de x igual a 0, 1/35. E qual é agora a segunda probabilidade? P de x igual a 1. Bom, existem 3 possibilidades de eu tirar as 3 bolas, né, e uma ser branca. É que a primeira é branca e as outras, segunda e terceira, são pretas. A primeira é preta, a segunda é branca, a terceira é preta. E a primeira e a segunda são pretas e a terceira é branca. E você vai ver depois que você fazendo os cálculos, as 3 probabilidades são iguais. Então, basicamente,
você vai fazer 3 vezes a mesma conta. E que conta é essa? Bom, vamos considerar que a primeira bola seja branca e as outras duas sejam pretas. Qual é a chance de eu tirar uma bola com a urna cheia, com 7 bolas, e a minha bola, eu tenho 4 brancas. Qual é a chance dela ser branca? 4/7. Qual é a chance agora de eu tirar uma segunda bola e ela ser preta, dado que a primeira foi branca? Não tirei nenhuma preta, então eu continuo com 3 pretas, mas agora eu só tenho 6 bolas porque eu já tirei uma branca. Agora, qual a chance de eu tirar uma bola e ela ser preta, dado que a primeira foi branca e a segunda foi preta? Como eu tirei uma preta, só tenho 2. Eu tenho um total de 5 bolas, dado que eu já havia tirado 2 bolas dela lá de dentro. Agora eu tenho 3 vezes 2 igual a 6, que vai com esse 6 aqui. Eu fico com 4 no numerador. Mas quando eu multiplico por 3, vai dar 12. Então, no numerador, eu tenho 12. E no denominador, novamente, 7 vezes 5, 35. Então, eu tenho 12/35. Mais uma. Qual é a chance da terceira, das 3 retiradas, 2 serem brancas? A ideia é a mesma da anterior, só que agora eu estou trocando preto com branco, né? Então, eu tenho 3 possibilidades iguais, né? E aí, vamos imaginar branco, branco, preto. Eu já vi que é 4/7, a primeira chance de tirar a bola, a primeira bola ser branca. Qual é a chance da segunda ser branca, dado que a primeira foi branca? Tenho 3 brancas no total agora de 6. Aí qual é a probabilidade de agora eu tirar uma bola e ela ser preta, dado que as 2 anteriores foram brancas? Como eu não tirei nenhuma preta, eu ainda tenho 3 pretas, mas o total são 5. Então, agora eu estou com 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 4 é um bocado. Não sei fazer essas contas. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4. É 108. 108. Muito obrigado. E o denominador, 7 vezes 5, 35 vezes 6. Eu vou fazer isso aqui, ó. 35 vezes 6. Por quê? Eu vou simplificar 108 com 6. Quanto é que dá isso aqui? Vezes 8. Então, isso aqui vai ser igual a 18 sobre 35. 18 sobre 35 foi aqui. 18 sobre 35. E a última, não menos importante, a probabilidade de eu tirar as 3 bolas e as 3 bolas serem brancas é exatamente P de x igual a 3. Né? A primeira é branca, a segunda é branca, a terceira é branca. Eu sei que a primeira é branca com 4 sobre 7. Tirei uma. Ficaram 3 de um total de 6. Novamente, tirei mais uma. Ficaram 2, um total de 5. 3 vezes 2 igual a 6. Então, fica 4 sobre 7 vezes 5, 35. Essas probabilidades aqui, vocês sabem que a soma tem que ser 1, que é uma das propriedades da função de probabilidade. 1 mais 12, 13. 4 mais 18, 22. 13 mais 22, 35. Então, essa é a distribuição. Com essa distribuição, eu posso calcular a esperança e a variância, por exemplo. Né? Vamos continuar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2. Eu tenho x,
X. X pode ser 0, 1, 2, 3. P de X 1,35. 12,35. 18,35. 4,35. Vou aproveitar essa questão, que a gente acabou de montar a distribuição de probabilidades, e calcular a esperança. Qual seria a esperança? Ou seja, o número esperado de bolas brancas retiradas dessa urna. Pela fórmula da esperança, você pega cada valor da variável e multiplica pela sua probabilidade e soma isso aí. 0 vezes 1,35 vai dar 0, então esquece. 1 vezes 12,35, a gente já viu que isso vai dar 12,35. 1 vezes 12. 2 vezes 18,35, 2 vezes 18 dá 36. E 3 vezes 4, 35, a gente sabe que isso vai dar 12,35. De modo que 12, 12, 24, 24, 36 deve dar uns 60 por aí, né? 24 mais 36. Eu nem sei se vai dar 60. Deu 60. Isso aqui é 60,35. E é igual a 1,7, aproximadamente. Então, esse é o número aproximado que você encontraria quando calculasse a esperança de x, ou seja, o número médio ou o número esperado de bolas brancas retiradas nessa urna, de acordo com essa distribuição. 1,7. Calculando-se a variância, bom, para calcular a variância, eu precisaria da esperança de x quadrado. E para calcular a esperança de x quadrado, eu preciso que todo mundo aqui esteja elevado ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Então, eu calcularia a esperança de x quadrado, ou esperança ao quadrado de x. Não. Isso aqui é outra coisa. É isso aqui. Esperança de x quadrado, que eu elevei o x ao quadrado. 0 continua 0. 1, 12, 35. Ok, 12, 35. 4 vezes 18, não faço nem ideia. Então, a gente faz a conta aqui. 72. Beleza. 9 vezes 4, 36, 35, né? Mais uma conta que eu não sei fazer, mas tem quem faça. 12, mais 72, mais 36. 120. Também tem um valor aproximado, que é o dobro desse aqui, né? O dobro de 1,7 é o quê? 3,4. Tá, mas o cálculo da esperança de x quadrado, ela é utilizado para o cálculo da variância. E é a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x quadrado é 3,4. Então, isso aqui vai ser 3,4. Menos 1,7 ao quadrado, que eu também não sei, né, quanto é. Mas eu posso calcular. 2,89. E 3,4 menos 2,89. 0,51. Essa é a variância, e se eu quisesse calcular o desvio padrão, era só calcular a raiz quadrada de 0,51. Então, eu aproveitei essa questão aqui, eu só fiz um incremento. Eu fiz a distribuição e fiz um incremento. Sobre a outra, eu só vou falar um pouco dela,
a diferença de tirar a bola com reposição e sem reposição, para você ver que o denominador, agora, ó, 343, 343, 343. Por quê? Volta aqui e faz de conta que isso aqui é com reposição. P de x igual a zero seria exatamente todas as três retiradas, a bola ser preta. Na segunda retirada, eu teria novamente 3 sobre 7. Porque eu tirei a bola e coloquei de volta para a urna. Eu continuei com 3 bolas pretas e 7 total. Na terceira, também, pelo mesmo motivo. Então, eu ficaria com 27, né, que é 3 ao cubo, sobre 7 vezes 7 vezes 7. Essa continha aí é que dá 343. E é por isso que ali no gabarito está todo mundo dividido por 343. Porque embaixo eu vou estar sempre multiplicando por 7 ao cubo. O que vai mudar exatamente o numerador de acordo com a situação. Em P de x igual a 1, agora eu tenho novamente 3 vezes alguma coisa, mas que coisa é essa? É branca, preta, preta. Branca, 4 sobre 7. Preta são 3 agora, mas o total é 7. E novamente eu tenho outra preta, que é 3 sobre 7. Então eu fico com 4 vezes 3 vezes 3, vai dar 12 vezes 3, que é igual a 36. E o denominador continua sendo 343. 108? Ah, tá. Esqueci de multiplicar por 3 aqui. 36 vezes 3, que deve dar 108. 108. Não façam como eu. Não esqueçam de fazer isso. Pode dar muito ruim. Então, esse é o raciocínio, tá? Eu vou deixar aqui só indicado para vocês, tá? O outro vai dar 144, o outro vai dar 64, mesmo raciocínio agora com reposição. Então, foram feitos os raciocínios sem reposição e com reposição, também o cálculo da esperança e da variância. Então, a gente já adiantou um bocado aí dos exercícios, tá? O que nos ajuda bastante no sentido de que eu acho que é suficiente fazer essas 3 questões aqui. Da questão 5. Aqui, na verdade, o que é utilizado aqui são as propriedades de esperança e de variância. Vai cair muito sobre isso, aqui nesse exercício aqui. Mas vamos lá. Olha essa distribuição. X é uma variável que assume 0 a 5. E as probabilidades aqui estão em formato de P e P ao quadrado. A primeira pergunta é justamente isso. Determine o valor de P. Claro que sem o gabarito eu não sei o que fazer. Mas a gente sabe que tem uma propriedade muito boa, né? Que a soma de todas as probabilidades aqui tem que ser igual a 1 e todas elas têm que ser maior ou igual a 0. Então, vamos utilizar dessa propriedade. Neste caso, quando eu digo que a soma é igual a 1, eu digo que P ao quadrado mais P ao quadrado mais P mais P mais P ao quadrado é igual a 1. Só que isso eu posso resumir com 3P ao quadrado mais 2P igual a 1. Logo, eu fico com 3P ao quadrado mais 2P igual a 1. Maravilha, né? Melhor ainda se eu fizer isso aqui, ó. Menos 1 igual a 0. Subtrair um dos dois lados. Isso daqui está com cara de equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, a gente sabe como é que resolve, né? Famosa fórmula de Bhaskara. Sucesso absoluto na matemática. Vamos lá. Como é que eu resolvo essa fórmula de Bhaskara? Primeiro, eu sei que minha variável é P, né? Então, eu estou encontrando o valor de P. Segundo,
Que a minha fórmula vai dizer que, isso aí é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Né? Quem é o b? Quem é o b aqui? O b é o coeficiente que está multiplicando aqui, né? Está sendo aplicado sobre P, que é 2. Então, isso aqui vai ser menos 2. Menos 2. PM, então. Mais ou menos. Raiz quadrada de B, novamente, que é 2, ao quadrado dá 4, menos 4AC. 4 vezes A, 12. E C é menos 1. Então, esse menos 1 com esse menos 1 vai ficar mais 12. Tudo isso dividido por 2 vezes A, onde A é igual a 3, então tudo isso dividido por 6. Tá. Faz de conta que isso aqui está dentro da raiz. Você vai entender que isso aqui vai dar 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu fico com menos 2. Menos 2. Mais ou menos 4 sobre 6. A gente usa para uma raiz o argumento positivo e para outra o negativo. Quando eu uso positivo, eu fico com menos 2 mais 4. Eu posso usar o menos 2 mais 4, né, que vai dar 2 sobre 6, que é igual a 1/3. E usar a segunda parte, que vai dar menos 6 sobre menos 6 sobre 6, que vai dar menos 1. Naturalmente que a gente sabe que as probabilidades são valores positivos, né? Aqui. Nenhuma delas pode ser negativa, então esse P não pode ser negativo. Então esse aqui está descartado, sobrando exatamente 1/3, que é a única raiz que será válida aqui. Então encontramos o valor 1/3 que foi colocado. Com esse 1/3, a gente pode calcular essas probabilidades aqui. Né? Basta que eu substitua 1/3 aqui na minha distribuição, e aí eu terei a seguinte distribuição. Qual é a variável? X. Aqui eu tenho um P de X. X pode ser 0, mas a probabilidade é 0. Então esquece o 0. Então começa de 1, 2, 3. 4 e 5. Não tem o 0. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? P ao quadrado. Quem é P? 1/3. 1/3 ao quadrado, 1. X igual a 2, P ao quadrado também. X igual a 3, P. X igual a 4, P também. X igual a 5, P ao quadrado. Essa soma dá 1? Dá, porque a gente construiu ela a partir de 1, de a soma igual a 1. Então, esses valores foram encontrados a partir exatamente desse pressuposto. Dito isso, sendo isso, nós temos que o que se pede são o primeiro número, item A, item B. P de x maior ou igual a 4, P de x menor que 3. Maior ou igual a 4 é essa soma dessas duas probabilidades aqui. Isso vai dar 1/3 mais 1/9. A gente sabe que quando a gente faz essa conta aqui,
terço mais um nono é o mesmo que a gente calcular isso aqui. 3 nonos mais um nono, que vai dar 4 nonos. Um terço é 4, 3 nonos. Multiplicando e dividido por 3. Qual é a outra probabilidade? Está aqui, 4 nonos. Menor que 3. Menor que 3 aqui envolve esses dois aqui. Que a gente já sabe que vai ser um nono mais um nono. E o nono mais um nono vai dar 2 nonos, que é o que nós temos aqui. Já essa probabilidade aqui, ela envolve um pouco de raciocínio da ideia do módulo. Então, trabalhar com módulo é pensar da seguinte forma. Sempre que eu tiver probabilidade de módulo... Cadê o módulo? Módulo de um valor. O x está lá dentro, né? Deixa eu colocar o x aqui dentro. Menor que um determinado A, que é um valor também qualquer, isso é o mesmo que eu calcular, certo? Probabilidade de x menor que A, mais probabilidade de x maior que menos A. Ou seja, x tem que estar entre menos A e A. Tá? X está no intervalo entre menos A e A. Quando eu uso módulo, é isso que eu quero dizer. X está entre A e A. A distância, tá? É a mesma. Eu quero saber exatamente a distância entre x e A, independente de A ser positivo ou negativo. Eu quero a distância entre x e A. Então, no eixo x, que é quando ele vai cortar, é a probabilidade de x estar entre menos A e A. É isso aqui, ó. X menos A. O que é que vai acontecer? Você tem aqui essa distância. Como é que eu desenho esse círculo aqui? Já pus para trás, cadê? Cadê o x? Está aqui no meio. A distância de x e A é essa aqui, é esse raio dessa circunferência centrada em x. Só que eu só vou cortar, quando eu faço isso, no eixo x, nas abscissas. Então, eu quero essa distância daqui para cá ou daqui para cá. Em probabilidade, o ou é união é soma. Então, calcular as probabilidades dessa distância é somar as duas distâncias. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que agora, o módulo que eu tenho já não é mais só o x, é o x menos 3. Né? E o a é o 2. Então, neste caso, a probabilidade do módulo de x menos 3 menor que 2 será a probabilidade x menos 3, que é o a, que é o que está dentro do módulo, menor que 2, mais a probabilidade de x menos 3 maior que menos 2. Essa primeira probabilidade aqui, quando menos 3 eu jogo para cá, vai ficar... Na verdade, não é jogar para cá, né? Você soma 3 dos dois lados, né? Eu somar 3 aqui, somar 3 aqui, eu vou ficar P de x menor do que 2 mais 3, que é 5. Quando eu somar 3 dos dois lados aqui, vai ser P de x maior que menos 2 mais 3, que vai dar 1. Então, eu quero x menor que 1, certo?
Eu devia deixar isso aqui em forma de união ainda, tá? Porque eu quero x menor que 1. Perdão, menor que 5. E x maior do que 1, né? Menos 2 mais 3, 1. Então, isso aqui vai acontecer exatamente quando eu tiver exatamente isso aqui, ó. 1 menor que x menor que 5. X é maior que 1, x é menor que 5, ao mesmo tempo. Então, é isso aqui. X está entre 1 e 5. Observe que x está entre 1 e 5. Como eu estou com variável discreta, não inclui o 1, também não inclui o 5. Só se fosse maior ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Né? Eu incluo quando é menor ou igual. Quando é, então só não inclui os 5. Então, o que eu tenho aqui vai ser a probabilidade de x ser 2, 3 ou 4. E 2, 3 ou 4 são essas três aqui. É um nono mais um terço mais um terço. Então, isso aqui vai ser um nono mais um terço mais um terço. Eu sei que um terço é 3 nonos, então isso aqui é um nono mais 3 nonos mais 3 nonos. 3 nonos mais 3 nonos vai dar 6 nonos, mais o nono vai dar 7 nonos. Então, a resposta, 7 nonos. Esse foi o trabalhinho feito aqui com o módulo. Eu vou deixar essa aqui para depois, ou como exercício. Depois vocês podem tirar dúvida, pedir para fazer mais tarde, se tiver outro dia também, tá certo? Caso vocês tenham dúvidas, mas eu acho que seguindo as propriedades de esperança e variância dá para resolver tranquilo. São simples. Tá? E eu queria fazer exatamente as duas questões, porque variável aleatória é isso aí, né, de variável discreta. Então, eu queria partir para os problemas envolvendo distribuição binomial. Né? Então, de cara, né, eu tenho dois probleminhas aqui, certo? Sabe-se que 40% dos carros de passeio vendidos são populares. Em uma semana, a concessionária vende 6 carros. Qual a probabilidade de serem comercializados 2 populares? No máximo 3, entre 3 e 6. Primeiro, a gente vai identificar os problemas para depois resolver. Né? Primeira coisa, qual é o experimento aqui? O experimento é a venda. Vender o carro. Quando ele vende um carro, que tipo de resultado eu posso ter? Ora, eu posso ter que o carro é popular e não popular. Então, esse é um experimento que vai me dar uma distribuição Bernoulli. Cada venda que eu fizer, é um experimento Bernoulli, porque eu posso vender o carro popular ou não popular. Se eu considero sucesso o carro popular, que é o que envolve a questão, então, sucesso se eu vender o carro popular, fracasso se eu não vender um carro popular. Qual seria a probabilidade de sucesso? Bom, se eu vendo um carro popular e obtenho sucesso, então a probabilidade de sucesso é 0,4, porque é a probabilidade de venda de um carro popular. Então, a gente já sabe que eu tenho uma distribuição Bernoulli quando eu vendo um carro e que o P, que é a probabilidade de sucesso, é 0,4. Mas eu estou vendendo 6 carros. Então, eu estou repetindo esse experimento 6 vezes. E nenhuma venda interfere na outra. Então, são 6 vendas independentes. Quando eu repito o processo Bernoulli de forma independente N vezes, eu obtenho um binomial. Então, eu tenho um binomial, os parâmetros da binomial são N e P. P eu já tenho que é 0,4. Quem vai ser N? 6, que é o número de experimento que eu realizo. Então, eu já sei que eu tenho uma distribuição binomial, já sei quem é N, já sei quem é P, já posso calcular as probabilidades solicitadas, porque eu sei quem é a minha função de probabilidade. Então, vamos lá.
Eu tenho uma variável aleatória sobre venda de carros. Tá? Essa variável aleatória eu vou chamar de x. Ela tem a distribuição binomial. E os parâmetros são n igual a 6 e p igual a 0,4. Primeira questão, primeiro item. Qual a probabilidade de 2 carros populares serem vendidos? Eu quero no item A, eu quero saber P de x igual a 2. Quem é P de x igual a 2? Bom, como é que a gente trabalha com distribuição binomial? A função de probabilidade da união. Qual é? Combinação de n, p a p, nx a x, quem é n? 6. Quem é x? 2. P elevado a x. Quem é P? 0,4. Quem é x? 2. 1 menos P, que vai ser o complementar, que é 0,6, elevado a n menos x, ou seja, 6 menos 2, que vai dar 4. Conta simples. Essa combinação de 6, 2 a 2, eu sei que dá para fazer diretamente pelo Excel, né? Isso aqui deve ser uma função chamada combin. Deu 15, que é exatamente a combinação de 6, 2 a 2. Tá certo? Mas você sabe fazer na mão ou você tem outras funções que possam fazer para você também. Tá, beleza. Isso aqui é 15 vezes 0,4 ao quadrado. Excel também faz. 0,16. 0,6 a quarta. 0,1296. Isso aqui vai dar 0,31,4. Ah, tá sem resposta, né? Ok. Essa é a resposta. Letra B. No máximo 3 carros populares serem vendidos. Qual a probabilidade de, no máximo, 3 carros populares serem vendidos? No máximo 3 populares é o tipo de pergunta P de x menor ou igual a 3. Né? No máximo 3. Ou não vende nenhum, ou vende 1, ou vende 2, ou vende 3. Né? Vender no máximo 3 carros populares. P de x menor ou igual a 3. Que probabilidade é essa? Quem seria essa probabilidade? Bom, isso aqui, na verdade, seria P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3. Certo? Eu estou fazendo aqui um exercício, né, apenas para mostrar o caminho para chegar ao resultado. Vai dar um certo trabalho a gente ficar fazendo isso aqui, mas vocês vão saber fazer na hora. O processo é o mesmo, tá? Eu vou deixar montado aqui, o resto é conta. Tá? Porque o zero, né, vai ser, são 6, né? O zero é a combinação de 6, 0 a 0. Vai mudar que aqui vai ficar um 0 e aqui vai ficar um 6. Tá? Eu vou até copiar isso aqui. Certo? Aqui, ó, vai vir um 0, aqui vai vir um 0 e aqui vai vir um 6. O 1, P de 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 5, porque 5 mais 1 é 6. Mais
mais o 2, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Já está aqui, não tenho que mexer. E o 3 3, opa, 3, 3 e 3, porque a soma tem que dar 6. 3 mais 3, 2 mais 4, 5 mais 1, 6 mais 0. Pronto, faça essa continha e você vai encontrar o resultado da letra B. Letra C, entre 3 e 6 carros populares. Esse texto ele ficou dúbio, eu concordo, tá? Porque não está claro quando eu falo entre 3 e 6 se eu incluo o 3 e o 6 ou não incluo. Tá? A ideia era que não incluísse, porque para ser incluído seria quando eu falasse de 3 a 6 carros populares. Então, entre 3 e 6, não deveria incluir o 3 e o 6. Essa que era a ideia, mas o texto não ajudou. Tá bom? Então, a ideia aqui no item C seria o cálculo da probabilidade de 3 menor que x menor que 6. Não é menor ou igual, é só menor, porque eu não estou incluindo entre 6. Se fosse de 3 a 6, eu incluiria de menor ou igual. O que é que isso aqui implica? Isso aqui implica em eu calcular P de 4 e o P de 5. Que seria a continuidade dessa sequência aqui, onde eu entraria aqui com 4 e depois somaria com o que eu entrasse aqui com 5. Também vou deixar como exercício. A outra questão que envolve a distribuição binomial é a próxima. Né? O interessante da distribuição binomial é você entender o texto e reconhecer que a distribuição é binomial. Se você entender o texto e entender que ela é binomial, o resto é aplicação de fórmula. O resto é conta. Então, o papel principal aqui é a compreensão de texto, a interpretação do texto. Vamos lá, a proporção dos estudantes que utilizam o ônibus é de 2 estudantes para cada 5 passageiros. Em um ônibus que houver exatamente 9 passageiros, qual a probabilidade de haver 2, pelo menos 7 ou nenhum estudante? Né? Então, o exercício também de verificar essa leitura aqui também é interessante. Né? Mas vamos primeiro entender o texto. Eu tenho uma proporção de estudantes que utilizam ônibus de 2 para 5 passageiros. De 2 estudantes para cada 5 passageiros, quer dizer o quê? Quer dizer que 40% dos passageiros do ônibus é estudante. Né? Cada 5 passageiros tem 2 estudantes. Então, essa proporção de 2/5 é de 40%. O que seria o experimento aqui? Né? Seria exatamente o experimento selecionar, né, ou verificar os passageiros no ônibus. Cada passageiro que você verifica ou você observa, tá, é um experimento Bernoulli. O sucesso é o passageiro ser estudante e o fracasso é ele não ser estudante. Então, cada um você verificar, pergunta, faz um censo, sei lá, fica parado na porta e pergunta na hora que for sair. Você é estudante? Se você disser sim, eu sou, então é sucesso. Tá? Lembrando que a ordem de entrada e saída de passageiros é bem aleatória, então você não tem como controlar nesse contexto aqui. Tá. Então, quando você tem 9 passageiros, você vai ter uma saída, né, de 9 passageiros daquele ônibus. É como se você estivesse
fazendo uma retirada de passageiros do ônibus, sabendo que, historicamente, 40% dos passageiros são crianças, são estudantes. Quando você repete esse experimento 9 vezes, você está repetindo o experimento de Bernoulli de forma independente, né? Que você não controla isso, repetindo 9 vezes o experimento Bernoulli. Isso é um binomial. E a probabilidade da Bernoulli, de sucesso, que é 0,4, que é exatamente 2/5, tá certo? E n igual a 9, que é o número de passageiros, que é o número de experimento Bernoulli que você faz. Então, qual seria a probabilidade de 2 estudantes estarem nesse ônibus? Então, eu já tenho que... Cadê? Eu tenho que, se eu definir essa variável aleatória como x, ela tem distribuição binomial, com n igual a 9 e p igual a 0,4. Tenho os dois parâmetros, eu sei qual é a função, eu sei resolver. Vamos ver o que é que se pede de cada item. Qual a probabilidade de haver 2 estudantes? Bom, eu estou interessado em saber p de x igual a 2. Já viu? A gente já fez uma conta parecida, né? Conta parecida, porque isso aqui, ó, combinação de 9, 2 a 2. Aí eu tenho 9 passageiros. A probabilidade é 0,4. Então, eu tenho 0,4, que é a probabilidade de sucesso, elevado a 2, 0,6, que é o complementar. Agora elevado a 7, porque... Elevado a 7, porque... Diga. Que é o complementar. 7 mais 2, 9. Alguém tentou falar alguma coisa, não? Aqui o resto é conta. Vou deixar em aberto. Estou só colocando as interpretações. Pelo menos 7 estudantes. Isso é interessante. P de x a hora igual a 7. Pelo menos 7. Pode ser 7, 8, 9 desses passageiros serem estudantes. Ou seja, todos podem ser estudantes. Né? Isso aqui, né, como é maior ou igual, eu incluo 7. Isso aqui é o P de 7, mais P de 8, mais P de 9, que é o total de passageiros que eu tenho. Como eu tenho 9, no máximo eu terei 9 estudantes. Então, seria a probabilidade de eu ter 7, 8 ou 9 estudantes. Cada um você vai substituir nessa formulazinha, vai substituir por esse 2 aqui por 7, esse 2 por 7, consequentemente 7 por 2. Quando for 8, eu substituo esse 2 por 8, esse 2 por 8. Aqui eu vou substituir por 1, né? Vai ficar 8 mais 1. E quando for 9 aqui, eu substituo por 9, aqui por 9 e aqui por 0, porque, né, vai ter que ser 0 mais 9 igual a 9. E aí você resolve o item B. E o item C, nenhum estudante. Esse até dá para fazer. Nenhum estudante é P de x igual a 0. P de x igual a 0 é eu pegar essa combinação aqui, ó. Substituir o 2 por 0, né? Aqui também é 0. Mas aqui é 9. Em outras palavras, né, seria a possibilidade de serem 9 passageiros que não são estudantes. Todos os passageiros não são estudantes. Nenhum passageiro é estudante, é igual a todos não são estudantes. Qualquer combinação 0 a 0 vai dar 1. Legal, né? Combinação 9, 0 a 0, 1. Qualquer valor elevado a 0 é 1 também.
Então, mais legal ainda. Eu falei que estava para eu fazer. Agora, 0,6 elevado a 9, esse aqui eu preciso de uma calculadora. Né? Isso vai dar 0,01008. Legal, né? Quando eu faço 1 vezes 1 vezes isso, vai dar isso. 0,08 eu posso até arredondar para 0,01. Tá? Mas 0,01008 também não está errado. Isso é a probabilidade de nenhum estudante subir no ônibus, estar no ônibus com 9 passageiros, dada aquelas condições. Muito baixa, 1%. Tá? Ok, fizemos os exercícios referentes aqui. Tá? Eu quero fazer pelo menos 2 de Poisson. E depois a gente pode voltar aqui e tentar fazer um outro, caso a gente tenha... Ah, tem esse aqui. Eu acho que... Deixa eu ver o do Poisson. Ah, tá. Esse aqui dá para a gente resolver só olhando aqui, porque aqui eu já entro direto com a fórmula, inclusive o valor que está sendo usado para o E é 2,718. Tá? Se você vier aqui no Excel, por exemplo, né, e fizer igual ESP, que é a função E, tá certo? De 1, tá? Vai dar exatamente o valor de E. 2,71828, tá? Com 5 casas decimais. Nós estamos aqui utilizando 3 casas decimais. 618. Tá bom? A calculadora também consegue a função inversa do LN, enfim. Tá? Tem toda uma família envolvida nisso. Em uma certa instalação industrial, ocorrem acidentes com uma baixa frequência. A probabilidade de um acidente em um determinado dia é 0,005. Né? E os acidentes ocorrem independente um dos outros. Essa informação é básica e necessária para você saber que, primeiro, se são independentes, a gente pode estar trabalhando em uma distribuição binomial, mas a probabilidade é muito pequena, 0,005. Então, trabalhou com probabilidade baixa, você já pode imaginar aí possibilidade da Poisson. E aí, quando vem as perguntas, né, qual é a probabilidade de que em qualquer período de 400 dias haja um acidente em um dia? Então, eu estou aqui com um N grande, né? Cada dia você, né, em um dia você faz o experimento, a probabilidade de sucesso é essa. Quando você conta um período de 400 dias, você está repetindo o experimento 400 vezes. Né? O experimento curiosamente, o sucesso aqui é ocorrer acidente. Né? O experimento é verificar se ocorreu acidente em um dia. A probabilidade de ocorrer acidente em um dia é 0,005. Isso aí é Bernoulli. Em 400 dias, eu estou repetindo esse processo de verificar, né, 400 vezes de forma independente. Tá? Então, eu estou fazendo um binomial. Só que é um binomial onde P é pequeno e N é grande. Então, o que a gente tem é o seguinte: Poisson. Então, como é que a gente trabalha com a Poisson? Lembrando que a Poisson, a gente trabalha com lambda, né? Olha lá, P é pequeno, N é grande, e o lambda é igual a N vezes P. Que vai ser exatamente, no item A, 400 vezes 0,25. Lambda é igual a 2. Lambda é igual a 2. Então, com lambda igual a 2, cadê o item A?
qualquer período haja um acidente. Então, o número de acidentes, né, verificado em um dia seja igual a 1. Então, eu quero saber qual a probabilidade de haver um acidente. Ou seja, haver acidente é a verificação. Eu quero saber, é o x, que é a minha variável aleatória. Eu quero saber qual a probabilidade de ser 1. Então, P de x igual a 1, usando a Poisson, E elevado a menos lambda, lambda elevado a x, sobre x fatorial. Né? Menos lambda, menos 2, lambda, 2, x, 1, x novamente, 1. X, 2 elevado a 1 é igual a 2, tá? Vai ficar 2 elevado a menos 2. 1 fatorial é igual a 1, então fica só isso. Aí eu faço a parte mais interessante. Qualquer potência negativa, ela vai para o denominador. Então fica 2, que já estava aqui, né, sobre E elevado a menos 2. Mas quem é? 2,718. E aí fica elevado a 2. Aí eu faço essa conta de baixo, deu 7,38. 2 sobre isso, 0,271. Essa é a resposta. Letra B. Haver no máximo 3 dias com um acidente. Então, eu estou verificando os dias, né? Cada dia um acidente. Haver no máximo 3 dias é P de x menor ou igual a 3. A probabilidade de haver no máximo 3 dias com acidente. Ou houve nenhum dia com acidente, 1 dia, 2 dias ou 3 dias. E isso tudo dentro do período de 400 dias. Tá? Estou levando em consideração dentro o universo de 400 dias. Tá? Então, dentro dos 400 dias, qual a probabilidade de, no máximo, em 3 dias, terem ocorrido pelo menos um acidente? Bom, novamente, eu estou usando a mesma situação, então o lambda é o mesmo, é igual a 2. E P de x menor ou igual a 3 vai ser exatamente a soma de P de x igual a 0, 1, 2 e 3. Né? Pode ocorrer qualquer uma dessas. Certo? Ou três acidentes, ou 2, ou 1, ou nenhum. Então, nenhum está aqui. Todo mundo é 0 aqui. 1 é aqui, todo mundo é 1. Aqui todo mundo é 2, todo mundo aqui é 3. Aqui vai dar 0,35. A conta é a mesma, tá? O formato de conta é a mesma. O que é que vai acontecer? Com E elevado a menos 2 vai dar isso aqui no denominador, que a gente já sabe que vai dar esse. No numerador, o que é que vai mudar? Em vez de ser 2, agora vai ser 2 elevado a 0, que é 1. E o zero fatorial também é 1. Então ficou somente E elevado a menos 2, que é 1 sobre 7,38. Esse aqui a gente acabou de fazer. Perdão. Esse aqui vai dar o mesmo, porque eu vou ficar com 2 ao quadrado e 2 fatorial. 2 fatorial é 2, 2 ao quadrado é 4, e 4 sobre 2 dá 2, então vai dar exatamente igual. E, por fim, 2 ao cubo sobre 3 fatorial. Então, isso vai dar 0,180, façam as contas, que vai dar 0,857 quando eu somar todo mundo. E essa é a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Ou seja, a chance de, em 400 dias, ocorrerem pelo menos 3 acidentes, aliás, no máximo 3 acidentes, é de 85,7%. Eu acho que esse aqui é o mesmo da lista. Né? Não, mas é parecido. Eu vou fazer um, vocês fazem o outro. Eu vou fazer aqui esse, que tanto faz. Tá? Eles são bem parecidos. 300 telefonemas por hora. Qual a probabilidade? Em uma central telefônica, a cada hora chega a 300 telefonemas. E aí já pergunta, qual a probabilidade de 1 minuto não haver chamadas? Então, a gente tem o seguinte. Em 1 hora, temos 300 telefonemas. Em 1 minuto, porque aqui eu estou tratando em minuto, qual seria o número de telefonemas que nós teríamos? Tá? Em 60 minutos, temos 300.
Em 1 minuto, temos uma variável que vai coincidir com lambda, que é a mesma ideia de você fazer o n vezes p. Tá? Que seja 300 vezes 1 sobre 60. Ou seja, 60 lambda igual a 300, lambda igual a 300 sobre 60, lambda igual a 5. Na letra A pergunta é não haver chamadas. Né? Então, a chamada é justamente a variável aleatória, então eu quero ser p de x igual a zero. Tá? Número de ligações igual a zero, ou seja, p de x igual a zero, então é elevado a menos 5, 5 elevado a zero, zero fatorial, que vai dar 1 sobre e elevado a 5. Só que e elevado a 5 é isso aqui. Que vai dar isso. 1 sobre isso, 0,0067. Então é bem pequena a chance, né? É bem pequena a chance de não haver chamada em 1 minuto. Claro, tem 300 ligações por hora, qual a chance de não haver nenhuma em 1 minuto? Muito pequena. E 2 ligações em 2 minutos. Aí, novamente, eu venho aqui e faço a mesma análise. Em 60 minutos eu tenho 300. Em 2 minutos, eu lambda. Com isso, eu encontro lambda igual a 10. Pergunta-se qual a probabilidade de terem 2 ligações? Ou seja, o número de ligações ser igual a 2. P de x igual a 2, aí vamos lá. Agora a lambda é 10, tá vendo? E o x é 2. Tá aqui em cima e tá aqui embaixo. Tá? Então, fazendo as contas, substituindo o E descendo, tá vendo? O 100 ao quadrado, 10 ao quadrado, que é 100, sobre 2 fatorial, que é 2. Tá aqui, ó, 100, 2. Isso vai dar 50. 2,7 elevado a 10 vai dar 22.003,64. E 50 sobre isso vai dar esse valorzinho também. Bem pequeno. Claro que vai ser pequeno, porque por hora há 300 telefonemas. Dessa vez, haver 2 chamadas em 2 minutos, a chance é muito pequena. Para terminar, T minutos. Uma coisa mais genérica. Né? Normalmente, 60 é igual a 300, T igual a lambda. 60 lambda é igual a 300T, eu tenho que lambda é igual a 5T. Se lambda é igual a 5T, a pergunta é P de x igual a zero? Em T minutos, não haver chamada. É não haver. Ou seja, x igual a zero. Então, eu quero saber P de x igual a zero em T minutos. Então, eu já sei que lambda é igual a T, igual a 5T. É elevado a menos lambda, então é elevado a menos 5T. Tá certo? Aqui deveria ser 5T, tá? Tem um erro aqui. Lambda elevado a zero. Isso aqui deveria ser 5T elevado a zero. E aí... mas não tem problema, porque quando eu elevo a zero vai dar 1. Tá? Mas aqui seria 5T. Eu vou ficar com E elevado a 5T no denominador. Quando eu inverter, E elevado a menos 5T. Tá certo? Bom, são parecidos, tá certo? Os exemplos aqui são muito parecidos com os exercícios que tem lá. Todos têm resolução. Então, eu aconselho, inclusive esse aqui, do IBGE, tá? É o mesmo que está aqui, ó, do IBGE 99. E aqui tem a resolução detalhada, tá certo? Então, fiquem à vontade para vocês observarem aqui os exercícios com resolução.
Também fiquem à vontade para pedir, tirar dúvidas, fazer perguntas, tá certo? Eu acho que a parte que a gente conseguiu ver foi interessante, não tem muito mistério, tá certo? Já vimos exercícios tanto de variável aleatória discreta como de binomial e como também de Poisson. Então, eu acho que é isso, não tem muito mais mistério que ser visto. Tá? O restante está aqui, vocês fiquem à vontade para tentar fazer. Tá? E qualquer dúvida, fiquem à vontade também para perturbar e perguntar. E por agora também. Dúvidas? Sempre, se não havendo dúvidas, tá certo? A gente encerra por aqui e eu vou desejando para vocês